Antes da gente começar o bate-papo de hoje, eu quero deixar algo muito claro do propósito desse programa. Aqui a nossa ideia não é só falar de produtos, de números, resultados, é falar de gente, é entender a história por trás de uma empresa, o porquê da escolha, do acerto, do erro e principalmente o caminho percorrido. Hoje, aqui na minha frente, eu recebo o Júnior, fundador da Drycon, empresa que vem se destacando no mercado de higiene e limpeza, mas não só pelos produtos que entrega. A Drycon se diferencia pela forma de enxergar o negócio, pela maneira humana, estratégica e consciência de fazer uma empresa no mercado tão competitivo. Esse programa é um bate-papo frente a frente, sem roteiro engessado, mostrando a realidade de quem empreende, porque empreender não é só glamour. Tem dificuldades, dúvidas, medo, tem noites mal dormidas, mas também tem propósito, aprendizado, evolução, muita história para contar. A ideia aqui é simples, que você que está vendo a gente consiga tirar exemplos dessa conversa, aprender com o que deu certo e principalmente aprender com o que deu errado. Talvez você seja um empreendedor e esteja desanimado, começou um negócio que não deu certo, ou esteja indo bem, mas sabe que tem muito a aprender. Esse papo é para você. E quem sabe, aquele conteúdo que você vai ouvir e pensar. Eu conheço alguém que precisa escutar isso. Então, já agradeço ao Júnior por abrir essa história para a gente, compartilhar experiências e dividir o que aprendeu na prática. Fica o convite. Ouça com atenção, absorva, reflita, porque aqui mais do que contar histórias de empresas, a gente quer legado para quem empreende. Júnior, o que é essa empresa? Quem não conhece, chega para você. Ô, Júnior, prazer. O que você faz, Júnior? Excelente dia, Jarbas. A gente vende solução para higienização e limpeza, né? Então, na verdade, são os populares produtos de limpeza. Mas quando a gente populariza, a gente deixa de uma forma genérica, né? Então, a gente gosta de trabalhar com produto com diferencial. Produtos que trazem resultado, que trazem benefícios tanto para o cliente quanto para o usuário, desde químicos quanto ferramentas ergonômicas para os usuários. Então, a gente trabalha pensando aí no bem-estar realmente. Eu sempre quando trago alguém aqui para a gente conversar, eu fico pensando na entrevista, a gente sempre tenta tirar o melhor. O histórico da empresa, a gente até faz pergunta de como a empresa nasceu. Foi de uma oportunidade? Você enxergou algo no mercado lá atrás? Ou até um incômodo real? A forma como as coisas eram feitas naquele momento. Teve algo assim específico para aparecer essa empresa no mercado, Júnior? Foi uma herança de família a empresa. Meu pai começou como pirueiro, né, que o pessoal chamava antigamente, não era nem como é hoje, que hoje em dia o pessoal ainda vende naquelas PET já embaladinha, né? Naquela época não, era os tambores de 200 litros lá em cima, aí era a pessoa que guardava a embalagem dela na casa, ele enchia os produtos lá na garrafinha da pessoa, às vezes até garrafa de vidro. Então, vendia por litro o produto, né? Era um pouco diferente do que é hoje. Hoje ainda existe essa modalidade na informalidade, né? Das PETs e tudo mais, mas lá atrás era um pouco diferente. E aí foi essa herança de família, que eu dou até o exemplo, né? Época de escola, né? Era um pouco travesso, os professores, mas você não quer estudar, não quer fazer um vestibular? Eu falo, até quero alguma coisa, penso em alguma coisa, mas o meu foco é tocar o negócio do meu pai, né? Eu penso em empreender e continuar a sequência no negócio aí. É uma história bonita, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, lá no começo, a Drycon, estava sendo construído algo. Teve um desafio assim naquele período, vender o produto, os primeiros produtos, né? Convencer o mercado de uma proposta diferente, ou você acha que naquela época simplesmente sobreviver, manter a empresa em pé e a confiança que daria certo? Como é que você lidou com esse momento difícil no começo? Eu acompanhei desde o início, né, lá com meu pai, então a gente pegou toda a transição da parte de produtos de limpeza, né? Quando a gente começou não tinha nem regularização de Anvisa, a parte de produto de limpeza. Então a gente pegou essa transição de quando começou a existir a Anvisa regendo o mercado,
No começo, o produto precisava ter Anvisa, mas as embalagens ainda eram a granel, então poderia a embalagem ser retornável ou não. Depois isso foi mudando até os dias de hoje, que a legislação é bem rígida, né? E foram vários desafios, foi entender essas mudanças, né? Se adaptar, mudar a mentalidade, porque você vem de uma mentalidade lá atrás de produto a granel, produto que a gente fazia no quintal de casa, às vezes, o cliente quer um negócio com um cheirinho diferente, você ia lá, você mesmo fazia, misturava um com o outro e mandava para frente, né? Satisfazia a necessidade do cliente, mas não tinha essa preocupação com a parte de legislação. Eu tenho certeza que você sabe disso, mas quem está vendo a gente, está no segmento, tem essa certeza. Muitas empresas vendem produtos de limpeza. O mercado está cheio de distribuidoras, marcas, a gente vê por aí muitos catálogos parecidos. Mas a Drycon escolheu não só enxergar apenas uma distribuidora. Eu tenho curiosidade, Júnior, por quê? O que está por trás dessa visão que você teve diferente e o que mudou na prática para o cliente quando ele escolhe a Drycon e não apenas um fornecedor de produto? É isso que eu falei, a gente traz toda essa bagagem, né? Então, a hora que eu pego um produto de limpeza na mão para oferecer para o cliente, eu sei mais ou menos o histórico, o que vai naquele produto. Não sou químico, mas sou curioso e lá atrás eu mexi com algumas coisas, né? Então, você começa a entender a parte do desengraxante, como ele funciona, a parte do produto ácido, como ele funciona, os produtos mais técnicos, com desinfecção, como é. Então, você consegue entender a necessidade do cliente e nesse raciocínio de conhecimento de produto, você saber indicar o melhor resultado que ele vai ter adquirindo um produto específico para a necessidade dele. Mas a gente olhando a trajetória, tem na época alguma decisão que de repente você falou, vai ser errado, eu vou arriscar, ou até incompreendido por muita gente. Mas hoje, com essa experiência, resultados que estão aí, se mostra um grande acerto. O que essa escolha te ensinou como empresário e como pessoa, Júnior? Sim, que nem eu disse, a gente foi acompanhando a evolução do mercado, né? Então, cada etapa é a mudança pessoal mesmo, mudar a sua mentalidade, né? Então, a gente vendia o produto lá a granel, depois começou a vender embaladinho nas garrafas PET, aí com a legislação ter as embalagens padronizadas, isso eleva o custo do produto. E tem produto hoje que é mais caro a embalagem do que o próprio produto. Você pega uma água sanitária, o produto que está dentro é mais barato do que a própria embalagem. Olha. Quando você pega o galão, o rótulo, caixa, então isso agrega um valor alto no produto. Então quando você sai de um produto a granel para um produto embalado, isso já muda. E depois essa mudança, né? Como esse custo de embalagem é muito caro, o pessoal entendeu que é mais fácil eu concentrar o produto, o cliente dilui no uso e elimina esse custo de embalagem. Então, o principal fator que a gente trabalha hoje, o principal foco de trabalho, são os produtos concentrados, que a gente tenta eliminar tanto da parte de custo, né, as embalagens, quanto a parte ecológica, que você vai gerar muito menos resíduos, né, para a natureza e também muito menos recursos naturais para você poder produzir embalagem, transporte, queimando combustível e tudo mais. Então, você transporta muito menos produto com menos recursos naturais e o cliente tem o mesmo resultado lá na ponta. Depois de tanto tempo cuidando diretamente com o cliente nesse nosso dia a dia, Júnior, o que você aprendeu com essas pessoas? Expectativa, comportamento do cliente, porque dificilmente você aprende em cursos, né, ou em planilhas. Qual que é o tipo de entendimento que você tem, só essa vivência real desse mercado? É a personalização mesmo, né? Cada um, por mais que o mesmo produto atenda a necessidade de vários clientes, às vezes o cara usa de um jeito diferente, então você tem que entender o que ele quer. Você vai num cliente que está preocupado com custo, você vai num cliente que está preocupado com resultado, você vai estar num cliente que está preocupado com a imagem da empresa, então ele quer um produto que realmente faça a coisa acontecer, mas que tenha uma marca por trás, que dê uma garantia nessa questão. A gente trabalha a parte de higiene pessoal, então a gente trabalha com alguns produtos de grife na parte de higiene pessoal também. Então isso você vai entendendo o cliente e vendo essa necessidade particular de cada um. Cada um tem uma preocupação. Um é mais com legislação, outro é mais com desempenho de produto, outro quer uma grife por trás. Então cada cliente tem uma necessidade e você vai se adaptando a cada um. Eu vi que você é muito família. Você trouxe... Quem veio com você? Esposa? Esposa, minhas filhas. Qual é o nome da esposa? Jaqueline. Jaqueline. E as filhas são duas? São três. O Luiz, meu filho, também é meu enteado. Tem a Ana Júlia, a Laísa, a Luísa e o Luiz. Puxa vida, é uma família aí.
Viemos de ônibus. O que eu te perguntar? O que mais ocupa a sua cabeça? O crescimento que foi rápido, é uma escala, o ritmo desse mercado, ou crescer do jeitão certo? Porque a gente sabe que tem processos definidos, cultura forte e decisões que são sustentáveis a longo prazo. Ô Júnior, como é que você equilibra a pressão entre essa velocidade e a consistência da empresa? A gente prefere crescer do jeito certo. A gente hoje também tem uma vertente aí que é os marketplaces, que a gente começou a participar. Isso nos trouxe um resultado bom e rápido. E hoje a gente até deu uma freada nisso para poder organizar e voltar a crescer melhor. Porque esse mundo digital, virtual das vendas aí, o resultado é rápido, mas é que nem você falou, tem que crescer do jeito certo. Sim. Porque vender você vende, mas às vezes você está vendendo e tendo prejuízo. Porque tem que pegar o produto ali e analisar os custos de cabo a rabo, porque é muita coisa envolvida, principalmente nos marketplaces. É taxa, é custo de envio, então você tem que planilhar aquilo. Se você só pensa em crescer números, do dia para a noite você aumenta. Agora, em vez de lucrar ou ter uma empresa sólida, você vai acabar tendo um chão de areia lá, né? A Drycon, ela tem a sede em Sorocaba. Sim, hoje a gente está na Avenida Itavuvu 5040. Você atende a região toda ou sai do estado ou não? Não, a gente atende uma região aqui no raio de uns 100, 120 quilômetros. O que já é muito, né? Fala a verdade. E isso na venda orgânica, né? Com Sim. Nossa entrega própria. No Marketplace, aí a gente sai para vários estados. A gente acompanha as emissões da nota lá, vai para Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí a gente expande bastante esse raio. Essa trajetória desse produto aí que você vende, já aconteceu alguma situação que seja inusitada, curiosa, até engraçada, que você pode contar, daquelas que só quem está no dia a dia e vai entender, né? Alguma história que na hora deu dor de cabeça, mas aí deu boa risada depois, que foi o principal, aprender com o cliente. Lembra de alguma? Um produto assim, o dia a dia é muito comum. O cliente passa uma necessidade, a hora que você vai ver não é nada daquilo que ele falou. De repente, eu tenho um piso aqui com uma mancha, você vai lá e é um queimado, é uma trinca. Então, isso é muito comum. Mas até lendo o script ali, basiquinho que a gente tem, eu me recordei de uma situação que não é relativa ao produto. Me recordei de uma situação relativa à entrega. Uma vez eu fui fazer uma entrega num prédio que estava em construção e estava chovendo. Aí eu parei na portaria, o rapaz falou, é lá no fundo, você entra lá com o carro e entrega lá. E chovendo, né, piso todo molhado, eu fui. A hora que eu fui, eu andei 100 metros, o carro afundou. Nossa. Falei, nossa, o que aconteceu, né? O cara veio correndo, não, pelo amor de Deus, é a laje que a gente acabou de encher aí. Falei, mas como que eu ia saber? Você não me orientou para desviar? Se olha molhado, é tudo igual, né? Concreto molhado, concreto seco. Graças a Deus que não fui parar no subsolo lá do prédio. Nossa. Fiquei com o carro com a frente afundada lá. Ainda bem que a gente puxou na mão ali e conseguiu tracionar e saiu. Mas eu tava me recordando do momento mais cômico dessa história toda e lembrei desse. Histórias para contar, né? O portfólio da Drycon, existe algum produto que surpreende quem compra pela eficiência? Às vezes entrega até muito mais do que a gente espera no primeiro uso. O que esse tipo de reação te mostra sobre a importância de apresentar a sua empresa, de orientar, porque aplicar o produto de forma correta, isso é primordial. Eu sei porque na rampinha de casa lá, uma vez eu comprei um produto, foi nada daquilo que estava, porque a gente não segue muito as instruções, né? O brasileiro tem essa mania. Às vezes nem orientando, não segue, imagine tendo que ler lá e pôr em prática, né? Mas tem um produto que chama muito a atenção hoje, a gente vende um produto à base de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? A famosa água oxigenada, que ele faz o processo todo, ele limpa, desengordura, já desinfeta, né? Que a água oxigenada, como princípio ativo, é um desinfetante também. E aí, quando você apresenta para o cliente, ele é um produto líquido, totalmente líquido, sem espessura e transparente. Então, o pessoal, a hora que você dilui ele ali ainda 1 litro para 40 litros, o cara fala, nossa, mas essa aguinha aí vai limpar? O pessoal está acostumado a achar que o que limpa é o cheiro forte, a cor forte, produto grosso, espesso, né? Isso não tem nada a ver com a parte de limpeza, né? Isso tem a ver com o aspecto comercial do negócio, né? Porque quando as pessoas querem isso, é o que o mercado entrega, né? Então a pessoa quer cheiro, vai com cheiro. A pessoa quer cor, ele é forte de cor. É espesso. Então, se você bater o olho na prateleira de mercado, você vai ver produtos muito espesso, muito cheiroso, muito forte de cor. Mas nenhum desses atributos é o que realmente, efetivamente limpa, né? Então isso é o aspecto do nosso mercado que a gente tenta mudar essa cultura, né? Que não são esses
artifícios que limpam, né? Realmente é a função que o produto faz. Grande verdade. Aliás, eu vou fazer um compromisso aqui. Eu tenho essa rampinha aí, eu vou limpar com o seu produto e vou mostrar aqui. Não, vamos lá. E se não for um, a gente vai lá e testa dois. A gente faz isso. É um tipo de serviço que a gente faz. A gente faz o teste prático. Vai até lá o seu local e testa um, testa outro e te mostra o resultado. Para não gerar expectativa além do que a gente entrega, né? A gente entrega o que a gente realmente consegue desenvolver. Ô, Júnior, olhando para esse mercado teu aí de higiene e limpeza, nesses dias atuais, o que eu não sei se incomoda, uma palavra que te irrita de verdade, é falta do padrão, promessas exageradas de um concorrente, a gente falou do uso incorreto, ou a forma como algumas empresas tratam o cliente apenas como número. O que você enxerga com a sua empresa? O que você acha que tem que mudar nesse mercado? Porque às vezes com a sua experiência, a gente pode passar histórias boas, né, que até o seu concorrente, às vezes, utiliza de uma forma errada só para vender o produto, que não é o seu caso, né? Isso, a gente tem muito dessa concorrência desleal, e isso é o que mais incomoda, né? Principalmente quando você vai para a parte de papéis. Papéis é um mercado aí bem complicado, porque tem as medidas padrões dos produtos. E normalmente a gente chama isso no mercado de malhados, Sim. que é produto que às vezes tem menos da metade da quantidade que era para ter. Só que na embalagem não especifica. E o cliente que compra de forma desorientada, compra lá um fardo de papel higiênico. Teoricamente, o padrão de mercado é 300 metros cada rolo. Ele vai receber lá com 120 metros. Olha. E tem muitas vezes que você orienta o cliente, mesmo assim ele opta por continuar, porque você chega num comprador de uma grande empresa e mostra para ele, fala, você está comprando o produto errado. Ele fala, mas como que eu vou justificar agora que eu comprei por anos esse produto errado, cara? Você tem isso também? Não tem? Porque é complicado para mim, né? Eu comprei todos esses anos enganado, vou chegar pro meu chefe e falar, agora eu tenho que pagar o dobro do preço porque o produto que eu comprava estava descrito da forma errada e me entregavam qualquer coisa aqui. Então, isso é o que complica. Às vezes você deixa de atender o cliente porque você quer trabalhar da forma correta. Entendi. Eu às vezes, João, quando alguém pergunta para mim quem é você, Jarbas, eu falo, coloca lá, @Jarbas Duarte, você sabe quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Mas vamos projetar. Finalzinho de 2025. E a pergunta que eu gostaria de fazer, o que você está projetando para a Dryco daqui uns 5 anos? O que você está imaginando em mudar em termos de tamanho, mercado, estrutura, até a atuação que você falou que é 120 quilômetros na região, o que você faz questão absoluta de manter na sua empresa? Aquilo que não pode mudar, porque representa a essência da Drycon. O que você pensa quando a gente fala sobre esse assunto? Então, é isso que a gente tem uma consultoria e a gente vem trabalhando para isso. Então, como eu disse lá no começo, eu peguei do meu pai e cheguei até onde eu estou, né? Então, o consultor fez essa conta aí, a gente multiplicou isso em 20 vezes. Então, do momento que a gente contratou ele para o futuro, para esses 5 anos, a função da nova geração é multiplicar em 20 vezes. Então, a gente tem essa meta do faturamento que a gente tinha, né, o tamanho que a gente tinha de quando a consultoria começou, a gente pôs como meta multiplicar em 20 vezes. E o que a gente não pode perder é essa essência de vender realmente resultado, né, não só produtos, né, mas o produto que realmente funcione, que atenda a necessidade e trabalhar de forma correta, né, manter as gerações aí, mantendo o mesmo intuito de oferecer o melhor da forma correta e íntegra. Entendi. O que eu penso quando a gente traz sempre alguém aqui? Eu vejo que muitas empresas, elas crescem rápido. Tem escala, ganha escala e mercado, mas elas se perdem no caminho. Na sua visão, qual o maior risco que uma empresa, quando cresce, sem cuidar da essência, a gente está falando, claro, o que é para você o empreendedor? O que ele precisa fazer na prática para não se distrair com os valores que você diz aí de família a um negócio? Até para a câmera, Júnior, quem busca, de repente, uma palavra boa vendo aqui o nosso programa? A palavra é não desistir, né? Porque altos e baixos toda empresa tem. Decisões difíceis você toma a todo momento, não tem jeito. Que nem às vezes eu chego meio irritado em casa, a minha esposa fala, mas o que aconteceu de tão grave? Não aconteceu nada de tão grave, mas aconteceu 20 coisinhas pequenas que acabam te tirando a paz ali durante o dia. E para você crescer, você tem que pensar realmente em sustentabilidade, né? Você tem que pensar em crescer de forma que te traga um retorno financeiro. Você tem que pensar em crescer de uma forma que seus colaboradores estejam satisfeitos e cresçam junto com você. Hoje é uma transição que a gente está tendo, então a gente procura formas de premiar colaborador, o que a gente pode pôr de benefício.
Só que em contrapartida vem a questão do custo. Então, hoje o nosso país tem uma política que onera muito você. Então, tudo que você dá, você paga em cima daquilo. Então, é fazer conta, porque você também aumenta muito a venda sem ter lucro, você pode acabar tendo prejuízo. Se você abre muitas concessões em benefícios e prêmios e tudo mais, isso pode acarretar lá na frente também de você acabar não tendo lucro. Então é fazer conta. O empreendedor tem que estar o tempo todo fazendo conta. Realmente é uma via de mão dupla, né? Você tem que entregar alguma coisa, tendo alguma coisa em troca ali para você também não se onerar nessa questão. Eu vejo como a Draico está se posicionando no mercado e ouvindo você, fica claro que para você nunca foi só um produto ou algo que fica na prateleira. Tem mais a ver com responsabilidade, com consciência. Na verdade é um processo. Até com certa provocação que o mercado tem feito, e você faz as pessoas pensar diferente. É isso. De onde vem essa visão? E por que ela está sendo tão importante para você nesse ano de 2025? Como a gente fala, toda a crise, né, ela nivela meio que por cima, porque os que não são tão bons acabam sumindo do mercado. E a gente tenta se nivelar por isso, sendo cada vez melhor, melhorando os processos e levando benefício realmente. Produto, que nem eu falei, você pega o mercado digital hoje, se você procurar na tela do celular, você encontra um monte de produto. Se você não levar benefício, não levar serviço, hoje a gente tem serviço de comodato, serviço de treinamento, a gente faz a parte de consultoria para o cliente. Então, a forma que a gente enxerga de realmente se manter nesse mercado e não vender apenas o produto é realmente conhecendo a necessidade do cliente, conhecendo o nosso mercado. Então, você tem que conhecer os dois lados, né? O que o cliente precisa e o portfólio todo que você tem para oferecer. E pensar nas pessoas, né? Porque principalmente o público que a gente trabalha, né? O auxiliar de limpeza é um público mais simples e às vezes eles são esquecidos e a gente leva um treinamento, um certificado, valoriza esse público e mostra para ele que ele pode ser um profissional, né? Porque é diferente de você falar, eu vou limpar igual eu limpo na minha casa. Você chega aqui, você tem que limpar de um jeito profissional. Até a sua postura tem que ser diferente. Que você limpar a sua casa em 10 minutos é diferente de você passar 8 horas aqui por dia limpando. Se você trabalha com a coluna toda torta, você vai chegar no fim do dia, você não. A hora que você vai para sua casa, que é para curtir o seu momento de descanso, sua família, você não consegue porque você está com o corpo todo desgastado, cansado, porque você trabalhou o dia todo de forma incorreta, né? Grande verdade. Ô Júnior, eu sei que você vem amadurecendo uma ideia nova aí. Ainda não é algo gigantesco, não é o todo, mas é uma provocação interessante para o mercado de higiene e limpeza. O que você pode compartilhar com a gente sobre essa ideia nova que você teve? De onde surgiu? Que reflexão você fez ou mudança que ela pode provocar nesse mercado? Você quer contar? Quero sim, legal, vamos lá. Essa questão até o nome dela, né, vem de um trocadilho, né? Então a gente vem com um projeto aí, até aqui é o início do projeto, primeira vez que eu estou falando para as câmeras aqui, então a ideia é fazer um canal, fazer vídeos e tudo mais, e o nome disso vai chamar Lavando Dinheiro. Então é um trocadilho entre limpeza, né, com um recurso financeiro. Então a gente vai nesse canal, nesse trabalho, favorecer com que as pessoas tenham ou uma renda extra ou uma renda focada com limpeza. Então a gente vai lá ensinar o pessoal a lavar um estofado, que a gente já tem esses treinamentos hoje dentro da empresa, impermeabilizar um piso, impermeabilizar pedras, fazer uma limpeza técnica, desincrustação de um vidro. Então tudo que ele possa fazer o serviço no cliente e receber em troca, como um complemento de renda ou como uma profissão realmente. É um nome forte, né? Parece até uma coincidência. Esse nome vai dizer muito sobre uma visão, sobre um posicionamento, até um propósito. Vamos contar direitinho de onde surgiu o nome, né? E o que realmente vai apresentar dentro da trajetória e da forma que a Draicon vai enxergar isso dentro dela. Porque isso é dentro dela também ou não? É algo separado? Surgiu da Draicon, né? Que é o que a gente já faz hoje, né? A gente já faz isso de forma orgânica, né? A gente já tem uma estrutura dentro da empresa, uma sala de treinamento que a gente leva o pessoal lá. Então, a ideia é realmente expandir isso de uma forma mais ampla, né? Não ficar só dentro da empresa. Então, o nome vai ter esse trocadilho por conta disso, porque vai realmente falar sobre limpeza e sobre o retorno financeiro. Então, lavando dinheiro. E a ideia foi essa provocação, né? De o nome ser forte, né? O nome
é forte, mas parece mais uma metáfora ou algo que vive no mercado. O que vai representar para você? Porque isso é um impacto, né? O nome em si. Para a gente fechar, se você tivesse que resumir a Drycon numa frase, que seja real, que não soe como uma propaganda, qual seria, Júnior? Eu acho que é sonho mesmo, que nem eu falei, lá quando eu peguei a empresa com o meu pai, né? De uma Kombi na rua, a gente sonhou em transformar isso num negócio, né? Que era uma informalidade. Então é a realização de um sonho. É um filho, né? A gente vê nascer, vê crescer, vê evoluir. Então até chegar no ponto de, hoje, nivelando, tão amadurecida, a gente espera muito mais ainda, mas já tem um certo amadurecimento nessa questão aí de estar estabilizado e poder pensar ainda mais longe. Bom, para a gente encerrar, esse papo foi muito agradável, eu sei que muita gente tirou muitas dúvidas daqui e até um aprendizado. O que você pode dizer hoje, né, finalzinho do ano de 2025, o que você está precisando para a empresa? São mais colaboradores, mais produtos novos, abranger mais essa região que você falou, 120? Hoje, se tivesse que pedir alguma coisa para essa câmera, o que você pediria, Júnior? Colaboradores, mão de obra. Colaboradores e gente realmente empenhada, né? Porque pessoas, às vezes, você encontra, mas uma pessoa que realmente veste a camisa, que acredita no propósito e que fala, não, vamos crescer junto com essa empresa, tá difícil de encontrar, até pelo momento que o país passa, né? Não é só a gente vê que todo empresariado passa por isso. Então, é nessa questão que a gente vem trabalhando, vem tentando oferecer sempre o melhor também para tentar atrair mais colaboradores. O endereço da Drycon aqui em Sorocaba? Avenida Itavuvu, 5040, Galpão 5. Muito bem. Bom, para encerrar, eu quero deixar um recadinho. Eu agradeço de verdade pelo tempo que você deixou para a gente, pela disponibilidade e por dividir com a gente não só a história de crescimento da Drycon, a visão por trás dela. A gente não vai aprofundar tudo hoje, mas esse nome diz muito sobre o futuro da Drycon. É sobre o tipo de empresa que você está construindo, Júnior. Isso é sobre essa conversa diretamente. A essência da Drycon, sistema de higiene profissional. Eu sei que está escrito em algum lugar no portal de vocês a seguinte frase. Deixa eu lembrar, está escrito da seguinte forma: a empresa é apaixonada por entregar os melhores produtos e serviços de limpeza e higiene, que cresce constante e com responsabilidade, sempre pensando no que é melhor para o cliente e, claro, registrando de verdade a disposição para atender bem. Obrigado, Júnior, pela presença. Essa transparência nas respostas veio para provocar um pouco o mercado, a pensar um pouquinho diferente do que a gente vê por aí. Eu tenho certeza que, claro, esse nosso papo aqui não é apenas contar histórias da empresa, é deixar legados, é compartilhar trajetórias reais como a do Júnior, da Drycon, acertos, erros, decisões que deram certo e outras que doeram, como perrengues, aprendizados e experiências que só quem aprende vive. Porque a gente aprende muito com sucesso, mas a gente aprende mais com as falhas, com aquilo que não funcionou, mas ensinou. Se essa conversa inspirou você, provocou reflexão ou ajudou alguém a tomar uma decisão melhor no seu próprio negócio, então esse podcast já cumpriu o seu papel. Obrigado por você ter ouvido até aqui. Eu peço que você compartilhe e esse episódio vê se fez sentido para você. Se em algum momento te trouxe um insight, uma ideia ou até um alerta importante para a sua jornada. Compartilhar com alguém que empreende, que está começando ou que precisa ouvir esse tipo de conversa. Aqui a gente não vende fórmula mágica. A gente compartilha histórias reais, aprendizados reais e experiências que podem encurtar caminhos. Fechou? Siga, comenta. Júnior, obrigado, vamos terminar com um café aqui. Esse jeito do programa é uma mensagem atual para você. Isso aí, até a próxima.